Porque você não ganha dinheiro. Hoje eu vou te explicar de uma forma simples que você vai entender, e se você aplicar só isso que eu vou te ensinar na sua vida, qualquer problema que você quiser resolver na sua vida, seja problema de dinheiro, profissional, material, emocional, vai dar certo. Então fica aqui comigo nesse vídeo que eu vou te ensinar de forma simples e prática. Então, despertandos, como que vocês estão? Para quem não me conhece, meu nome é Tabata e neste canal eu falo sobre desenvolvimento espiritual, espiritualidade, autoconhecimento e tudo que envolve o despertar da consciência. Esqueci, gente. Esqueci. Eu não fico lendo, né? Eu falo tudo ali na hora e é isso mesmo. Vocês têm que ter paciência comigo, eu tô aprendendo a gravar agora. Bom, durante toda a minha vida, eu achei que eu tinha um bom futuro, assim, eu achei que eu tinha um futuro brilhante pela frente, porque eu sempre me destaquei em várias coisas, eu era muito inteligente na escola, era muito criativa, me destacava na escola, na igreja, eu cantava, eu fazia teatro, eu ia bem nas provas, eu sempre escrevia muito bem, então assim, eu achava que eu ia ser, nossa, todo mundo olhava e falava, nossa, essa menina tem um futuro brilhante. Mas foi isso que aconteceu? Não, não foi isso que aconteceu. Por quê? O meu emocional, o medo que eu tinha da vida não me deixou chegar lá. E é esse mesmo princípio que não nos deixa ganhar dinheiro. E eu tô falando aqui sobre dinheiro porque foi eu querer ganhar mais dinheiro, eu querer ficar rica, que me trouxe ao estudo do autoconhecimento, de terapia, e aí eu me esbarrei na espiritualidade, na física quântica, e despertar da consciência, e tudo mais um pouco. Só que não interessa se eu estudo física quântica, espiritualidade, ou qualquer outra coisa, quando eu penso em enriquecer, quando eu penso em melhorar, abrir portas de emprego. Por quê? Porque nada disso adianta se eu não resolvo outra coisa na minha vida, que é a autossabotagem. Então, quando eu comecei a estudar coaching lá atrás, eu nem sabia o que eu estava fazendo, só achava que eu ia estudar, ia aprender um pouco mais. Eu comecei a estudar sobre autossabotagem. E aí eu vi que eu era uma pessoa autossabotadora crônica. Mas eu era assim, autossabotadora crônica mesmo, não interessa se eu tinha habilidade, se eu tinha aptidão, se eu tinha dons. Eu não conseguia ir para frente, porque eu sempre estava travando, eu sempre estava me autossabotando. E a autossabotagem, ela faz parte de todos os processos da vida. Todo mundo pratica autossabotagem. Só que ela tem os graus, né? Às vezes você já avançou muito, mas lá na frente você não quer progredir. Ou às vezes você tá aqui embaixo, que era o meu caso, eu não conseguia progredir. Eu não conseguia ir para frente. E foi trabalhando o autoconhecimento que eu fui vendo aonde eu estava me sabotando, aonde eu estava me impedindo de progredir. Porque a autossabotagem, ela nada mais é do que você não deixar você fazer algo por medo, por proteção. Na verdade, ela é um mecanismo do nosso cérebro, que a gente foi aprendendo ao longo da vida, durante a nossa vida, durante tudo que a gente ia passando na vida, e a gente foi entendendo como algumas coisas como se fosse ruim pra gente. Por isso que algumas pessoas conseguem progredir em algumas coisas, em outras não. Porque cada um entendeu se aquilo era bom e saudável para ela. Então, quando você entende que aquilo não é bom e não é saudável para você, inconscientemente, porque a autossabotagem, ela acontece inconscientemente.
não é consciente. Aí você fala assim, mas eu quero ganhar dinheiro. Então, eu quero ganhar dinheiro, mas você inconscientemente não está se permitindo ganhar dinheiro, você está se auto-sabotando de ganhar dinheiro. E isso vinha, assim, a autossabotagem, até hoje eu trabalho nela, em cada vez o nível da autossabotagem é maior. Eu lembro que eu queria muito começar a fazer vídeo para o YouTube, mas assim, eu sempre me auto-sabotava. E aí eu descobri que o meu medo de crítica, o meu medo, você tem medo tanto do lado negativo quanto do lado positivo. Então, medo de crítica, medo de expor, medo de todo mundo ficar sabendo e medo também do sucesso. E se eu tiver sucesso? Então, muita gente pensa que a autossabotagem, ela acontece só quando a gente tem medo de coisas ruins, mas não, coisas boas também podem impedir a gente conseguir, no caso, ganhar dinheiro, que é o foco desse vídeo. Então, vou falar sobre ganhar dinheiro. Quando eu vi que eu não estava conseguindo ganhar dinheiro e que o dinheiro estava ali, mas ele estava travado para a minha vida, eu comecei a investigar. E uma das coisas que acontece, não só comigo, mas com a maioria das pessoas, vem da família. Então, às vezes, eu percebi que eu estava muito focada, eu ficava focando assim, mas eu tenho que ajudar minha família. Aí, quando eu pensava no dinheiro, eu já pensava, mas eu vou ajudar minha mãe, eu vou ajudar meus irmãos, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Só que isso é dispersão de energia e isso te bloqueia. Você se auto-sabota. Por quê? Porque conscientemente você quer ajudar, mas inconscientemente tem aqueles outros pensamentos que vêm. Nossa, mas aí eu vou virar o banco da minha família. Se eu falar não para alguém, aí eu vou ser ruim. As pessoas vão me procurar. Então, cada um tem algum tipo de crença. Muita gente sente inconscientemente que está traindo a família, porque às vezes veio de uma família pobre, necessitada, e aí quando você começa a ganhar dinheiro, você sente como se você estivesse traindo, porque você está quebrando o padrão. Por isso que muita gente ganha dinheiro e quando esse dinheiro é muito além do que ela acha que merece, inconscientemente, ela acaba perdendo esse dinheiro, ela acaba dando esse dinheiro, ela acaba perdendo esse dinheiro. Por isso que quando a gente fala que quer enriquecer, não adianta você dar um monte de dinheiro se você não tiver maturidade, se você não trabalhar todas essas questões de autossabotagem que eu tô falando para vocês, porque o que você precisa trabalhar na sua vida é autossabotagem. Pronto, acabou. É só isso que você precisa trabalhar. Se você trabalhar a autossabotagem e eliminar ela, descobrir o que está te travando, quais são os pensamentos ocultos que te impedem de ganhar dinheiro, porque às vezes você descobre as crenças, né? As crenças são mais fáceis de descobrir, porque a gente tem crenças universais, crenças coletivas, que no caso, que principalmente bíblicas, né? Mas é mais fácil um camelo passar na ponta da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E a gente tem toda aquela história linda montada de que se você é pobre, você é bonzinho, né? E rico é mal. A gente tem toda uma crença coletiva, a gente vê isso nos filmes, a gente vê isso nos desenhos. E eu tive que começar a desconstruir isso. Outra coisa que é muita autossabotagem, que aconteceu comigo, creio que acontece com você também, e eu vejo muito isso nos comentários, por exemplo, você quer ganhar dinheiro, mas você pensa assim, mas tem tanta gente passando fome, tem tanta criança sem condições e eu com dinheiro. E aí o dinheiro sai da sua vida. Porque esse é um pensamento de escassez, esse é um pensamento sabotador para que o dinheiro entre na sua vida. Porque quando você pensa assim, você quer ser igual aquelas pessoas lá que estão passando fome, por exemplo. Você quer
você parece que tem dois grupos, tem o grupo dos pobres e o grupo dos ricos. Aí como você aprendeu que os pobres são bonzinhos e os ricos são maus, quando você pensa que você vai entrar no grupo dos ricos, você inconscientemente você acha que você está traindo todos os pobres, você está traindo as crianças da África e etc, e etc. Quantas vezes, por exemplo, que você vê alguém postando alguma coisa e a pessoa fala assim, fecha aniversário, não vamos muito longe. Eu que sou mãe sei, a pessoa, não é o meu caso, porque eu não gosto de gastar com essas coisas, mas tem a mãe que vai lá, ela se esforça tanto, gasta um monte em festa de aniversário para filha. Aí o que as pessoas falam no comentário? Ai, tantas crianças passando fome e a pessoa esbanjando dinheiro numa festa de criança, que a criança nem vai lembrar depois. Então, gente, isso aí é mente de escassez. Se todo mundo mudasse a mente, se todo mundo parasse de se auto-sabotar, se todo mundo entendesse que a riqueza ela é para todo mundo, eu, por exemplo, hoje, por causa da profissão do meu marido também, eu estudo muito bolsa de valores e investimentos. E como eu cresci sem saber nada, gente, eu não sabia nada de nada, eu não sabia sobre investimentos, eu não sabia como que era comprar ação. Eu lembro que eu vi o meu pai uma vez que ele investiu acho que R$5.000 na época, que era muito dinheiro, na Petrobras, depois ele saiu falando que perdeu, só que ele não tinha conhecimento, ele não tinha noção do que ele estava fazendo. E o meu marido, depois de muitos anos estudando, ele ficou profissional nisso. E aí eu comecei a estudar também, porque eu vi que era necessário. Porque a gente vê muita gente falando, investe nisso, investe naquilo. E, por exemplo, vou dar um exemplo. A Bolsa de Valores mesmo, muita gente fala mal, né? Você vê pobre falando mal, pessoal de investidor, não sei o quê. Mas a Bolsa, ela foi feita para qualquer um poder comprar uma ação e ser dono de uma empresa, por exemplo. Por exemplo, não, é exatamente isso. Porque aí o pobre, em vez de falar assim, nossa, mas que legal, na Bolsa de Valores, com R$100 eu já consigo comprar determinadas ações. E aí você pode estudar se você quer investir em FIIs, que é o ramo imobiliário, se você quer investir em empresas, e você pode investir em empresas, por exemplo. Agora a gente está investindo muito em empresas de energia, porque é o futuro, né? E aí, então, eu não quero dar aula de economia aqui, mas eu quero que vocês entendam o que eu estou falando. E aí, com R$100 você pode comprar uma ação, por exemplo, dependendo da ação que você quiser. Aí, todo mês você vai lá, R$100. Só que, por falta de conhecimento, o pobre, ele prefere gastar R$100 no bar, R$100 no shopping, do que investir, por exemplo, na Bolsa de Valores, porque ele não tem conhecimento, porque ele não sabe o que fazer. Aí depois a outra pessoa vai lá, enriquece, e a pessoa sai falando mal, entendeu? Sendo que ela tem essa oportunidade, ela só não tem o conhecimento, mas a oportunidade todo mundo tem. Inclusive o brasileiro, ele não entende nada de bolsa de valores, ele não entende nada de investimentos, ele não entende nada de nada. Só que também é outra coisa, né, que eu converso muito com meu marido, ele pega muito nessa parte técnica e eu pego muito nessa parte, como que fala, emocional também. Porque se a pessoa ela não tem um emocional forte, ela não consegue, ela se auto-sabota. Ela vê ali que, por exemplo, agora o petróleo subiu, o petróleo caiu, aí ela fica desesperada, ela vai lá, vende, ela não tem condições de olhar além. E assim, eu agora que estou estudando assim, a Bolsa de Valores, eu fico falando pro meu marido, eu falei, amor, é a mesma coisa, você analisar o mercado financeiro é a mesma coisa com a nossa vida. A gente tem um progresso ao longo do prazo, né? Se você pegar um gráfico, por exemplo, de 10, 15, 30 anos atrás na Bolsa de Valores, você vê que ela saiu daqui e foi para cá.
que, por exemplo, num dia ela tá lá em cima, outro dia ela tá lá embaixo, num período de tempo ela tá lá em cima, na pandemia mesmo ela foi lá para baixo. Então, se a pessoa ela não tem maturidade emocional, ela não consegue ganhar dinheiro, ela não consegue investir, ela não consegue persistir, ela se auto-sabota. Então, não adianta você querer ganhar dinheiro se você se auto-sabota, se você não tem maturidade emocional. E a autossabotagem, ela vem desse processo de não ter maturidade emocional, de não desconstruir as coisas que você construiu ao longo da vida. Porque veja bem, quando você era uma criança, você não tinha maturidade, você não tinha experiência, você não sabia das coisas. Então, tudo o que acontecia ali, que foi os seus traumas e etc., você não tinha capacidade para avaliar a situação. Só que é bem nessa época que você grava todos esses medos, todos esses traumas, que você grava como que você vai enxergar a sua vida ao longo dos anos. E aí você se torna adulta, e você continua vendo o mundo e sentindo os medos e se auto-sabotando com uma mente programada de uma criança, com os medos da criança que você foi. E são medos que muitas vezes você nem sabe que tem. Então, a autossabotagem, ela é muito importante para ganhar dinheiro. Vou reformular essa frase que não ficou muito legal. Descobrir o que te sabota é muito importante. Não é a autossabotagem que te faz ir para frente. É descobrir o que te sabota. Então você precisa estudar, né, com você mesmo e etc. Você precisa estudar o que te está sabotando. Igual eu dei o exemplo da pessoa que não consegue investir. A pessoa nem estudou, a pessoa nem tentou, a pessoa nem evoluiu. Porque não é coisa que acontece em 6 meses, são coisas que acontecem no mínimo 3 anos para você ver um progresso mesmo. E aí a pessoa quer ficar 4, 5 anos numa faculdade, mas quando se trata de investimento, quando se trata de dinheiro, quando se trata de abrir uma empresa, por exemplo, ela quer que aconteça do dia para a noite. E aí ela fica lá com a loja dela aberta, dando um exemplo, 6 meses e põe a culpa no governo. Eu sei que o governo também, não vou falar mal, mas o governo também não ajuda, né? Todas essas burocracias, todos esses impostos, o governo também não ajuda. Mas isso não é desculpa para você se auto-sabotar. Porque é o que a gente costuma falar ali no ramo de investidor. Ou você fica sem ganhar nada e não paga imposto, ou você triplica, quadriplica, quintuplica os seus ganhos, paga imposto para sobrar uma parte maior para você. Mas o imposto, o leão realmente ele come muito. Mas aí onde que tá a autossabotagem? Eu não vou ganhar dinheiro não. Porque se eu ganhar dinheiro eu vou ter que pagar muito imposto. E é verdade, você paga muito imposto, tá? Eu sei que tem... Aí eu não vou entrar nesses métodos, mas paga-se. Quanto mais você tem, mais você paga. Isso é um tipo de autossabotagem. Não vou ganhar dinheiro. Porque aí eu vou ter mais responsabilidade. As pessoas vão esperar mais de mim. E aí eu vou ter que mudar o meu jeito de vestir, não sei o quê. Então isso também é autossabotagem. Por isso que a física quântica, né, e etc., fala, inclusive as leis universais, elas explicam que para você ter algo, você precisa ser algo. E aonde que está o ser? Quando você muda as crenças que está te auto-sabotando, você começa a pensar como uma pessoa diferente. Então, se você quer ganhar dinheiro, se você quer ficar rico, você precisa parar de pensar como você pensou até agora e você tem que mudar essas crenças, perceber o que está te auto-sabotando, quais são as crenças, quais são os pensamentos que vêm à sua cabeça. Eu uso muito sonhos. Eu faço muita análise de sonhos.
Talvez, não sei se você consegue, se você sonha, mas se você conseguir usar os sonhos, eu uso muito essa técnica para descobrir como que tá o meu inconsciente, né, psicológico em relação ao dinheiro e à prosperidade. E o que foi mais difícil para mim foi desconstruir crenças do dinheiro, que graças a Deus eu já consegui avançar muito, né? Eu já consegui quebrar um padrão familiar aí de patrimônio, digamos assim, porque existe esse padrão inconsciente de que você também não pode enriquecer mais que seus pais, né? Mais que seus irmãos. Então é preciso quebrar esse padrão, e isso também é autossabotagem, porque quando você pensa assim, eu não posso enriquecer mais porque você não quer ser maior do que seu pai, que a sua mãe. Só que por isso que você precisa trabalhar, porque você nunca vai ser maior do que seu pai e sua mãe. Foram eles que te deram a vida. Mas financeiramente, você pode honrar a vida deles enriquecendo, indo mais para frente. É a mesma coisa do que eu comentei antes, que a pessoa não quer enriquecer porque ela fica com dó de quem passa fome. Mas se você não enriquecer, você nunca vai ter para dar para quem está passando fome. Você pode até dar para um outro, mas você não vai ter para dar em larga escala. Então, quando você pensa sobre isso, enriquecer não enriquecer é um ato de egoísmo. E você querer ficar pobre é um ato de egoísmo também. Porque quando você fica pobre, para ficar junto com aqueles que estão passando necessidade, para você se sentir parte desse grupo de quem não tem dinheiro, você também está sendo egoísta, porque você podia ter muito dinheiro e com esse dinheiro ajudar muitas pessoas. E eu entendi, né, porque antes eu teve uma época que eu trabalhei de babá na casa de pessoa rica, e eu fui um pouco maltratada lá. E aí eu tinha essa ideia também de que rico era assim. Então demorou para eu mudar essa minha visão e me imaginar do outro lado. Eu como patroa, né, e não eu como empregada. Demorou muito, porque você tem essa visão mesmo de que rico é ruim e tal, dependendo da sua crença. Então demorou muito para eu mudar, para eu enxergar, né, o outro lado, enfim. Então esse vídeo, assista ele quantas vezes você precisar, compartilhe com quem não está conseguindo ganhar dinheiro. Eu espero que essa mensagem tenha chegado, que você tenha entendido. E deixa aqui nos comentários se faltou alguma coisa, se você quer comentar alguma coisa, acrescentar alguma coisa. Deixa aqui nos comentários que eu vou responder. E se vocês tiverem ideias para mais vídeos, podem me falar, tá bom, pessoal? Tchau, fique com Deus, até a próxima.